o Senhor disse que o poder de Deus ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, né? Estou pensando só do poder de Deus hoje. Ai, Jesus. Amém? Os irmãos orem, intercedam. Amém? Eu sou pastor, estou precisando de oração nessa noite. Glória a Deus. Dando continuidade, irmãos, essa série de mensagens acerca de uma vida abundante, gostaria de refletir com os amados irmãos em Provérbios capítulo 3, o mesmo texto ao qual foi lido na oferta, né? Provérbios 3, verso 9 e 10, diz assim: honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de boas dos teus lagares. Amém? Irmãos, ao longo dessa série de mensagens, nós temos refletido nesse texto, do verso 1 ao verso 10, e nós entendemos que o livro de Provérbios há muitos conselhos inspirados, né, onde Salomão ele descreve aqui uma sabedoria a qual nós vemos compartilhando ao longo do tempo, não simplesmente de uma sabedoria intelectual, mas de uma vida diária de obediência, e algo que vem sendo transmitido de gerações em gerações. Nós podemos ver aí no Deuteronômio capítulo 6, verso 4 ao 9, diz que se fazia necessário transmitir os ensinamentos. Ouve a Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás o Senhor o teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder, e essas palavras que ordeno estarão no teu coração, e aí você vai intimar aos teus filhos, e delas falarás assentando em tua casa, andando pelo caminho, deitando e levantando-te, né? Então, em todos os momentos, esta palavra se fazia necessária, está sendo transmitida para os filhos, para que de geração em geração os filhos fossem crescendo no entendimento e em obediência à lei. E o que acontece, irmãos, é que para que nós possamos desfrutar desta vida abundante, ao qual é o propósito dessa série de mensagens, uma vida abundante, irmãos, é desfrutar da plenitude do Espírito agindo em nosso ser. E isso ocorre, isso acontece quando nós conservamos, quando nós guardamos a palavra, a verdade do nosso coração. Nós estamos falando aqui ao longo do tempo que uma vida abundante não é somente desfrutar daquilo que as nossas mãos podem conquistar, mas de tudo aquilo que eu e você nós podemos viver na presença do Senhor. E quando essa vida abundante, irmãos, ela começa a acontecer nas nossas vidas, é nada mais nada menos que o resultado de uma vida pautada na palavra. Quando você tem uma vida baseada nos princípios, em obediência aos conselhos do Pai, eu e você nós podemos desfrutar dessa vida abundante, né? E essa vida abundante ela é cultivada através da oração, através da leitura da palavra. Essa vida abundante ela é cultivada através do relacionamento de intimidade que você tem com o Espírito Santo. Então essa vida abundante, querida, é você estar em uma plenitude de intimidade com o Espírito Santo e viver na dependência dele. Aí eu e você, irmãos, iremos conseguir desfrutar da graça de Deus. E ao longo dessas semanas, ao longo dessa série de mensagens, nós temos visto, querido, que a vida abundante é quando eu e você honramos os conselhos do Pai. Lembra-se da nossa primeira mensagem, onde nós falamos que eu e você deveríamos ter uma vida de dedicação à palavra? Foi o primeiro tópico, no capítulo, verso 1 e 2. Que eu e você deveríamos ter uma vida de dedicação à palavra do Pai, aos conselhos, obedecer a palavra, meditar na lei para não se esquecer dos seus estatutos, guardar no nosso coração os mandamentos, obedecer.
E aí, a segunda mensagem, que foi no verso 3 e 4, nós falamos acerca de buscar o entendimento para achar graça aos olhos de Deus. Quando eu e você caminhamos na direção certa, queridos, quando eu e você caminhamos na fidelidade, quando eu e você guardamos os princípios do nosso coração, nós seremos achados por esta graça. E aí nós meditamos no nosso terceiro momento acerca de confiar em Deus. Confiança em Deus deve ser um estilo de vida. A minha vida e a sua vida deve estar pautada na palavra, mas também eu e você devemos confiar no Senhor em todos os momentos das nossas vidas. A minha confiança, a sua confiança deve estar firmada no Senhor. E aí na nossa quarta mensagem nós falamos acerca da obediência, uma obediência que gera cura. Quando nós somos humildes, quando nós temos o cuidado de buscar, de sermos tementes a Deus, de nos apartar do caminho mau, e quando eu e você obedecemos, nós alcançamos a cura, nós alcançamos a restauração por conservar a palavra nas nossas vidas. Porque quando você serve ao Senhor e caminha pela palavra, você se desvia do mal. Então, aquilo que deveria acontecer com a vida daquele que está caminhando em desobediência, não acontece com quem está em obediência. Amém? E nessa noite, irmãos, nós gostaríamos de ministrar essa quinta mensagem, né, que está com o seguinte tema: quem honra ao Senhor é por Ele honrado. Repita comigo: quem honra ao Senhor é por Ele honrado. Verso 9 e 10, como nós já lemos, irmãos, o texto fala honra ao Senhor. E esta palavra honra, queridos, nós precisamos entender que para o grego essa palavra honra, ela tem um sentido de valorização. Quando se fala desta palavra honra para o grego, ele entende que é algo valioso, algo precioso, algo tão valioso como ouro. Quando um grego olha para esta palavra honra, ele tem um entendimento de uma estima, de um olhar favorável, de algo que remete um respeito. E para que você possamos entender e compreender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, se faz necessário também entender qual é o significado desta palavra desonra. A desonra, irmãos, ela traz uma questão de depreciar. A desonra, ela fala acerca de perder o respeito, perder o valor. É algo comum, é algo sem utilidade. Quando se fala de desonra ao grego, ele pensa em algo superficial, algo que vai se acabar facilmente como um vapor. E nós podemos ver, irmãos, que ao longo da caminhada do Mestre Jesus, ele foi desonrado em 3 esferas. Eu me lembro que uma certa feita eu já ministrei acerca disso aqui, acerca dessas 3 áreas onde Jesus ele foi desonrado. Jesus ele foi desonrado, irmãos, através de atitudes, através de pensamentos e através de palavras. Mas aonde Nazaré deixou de honrar a Jesus? Por quais meios ele foi desonrado? Marcos capítulo 6, verso 2 e 5 diz assim: e chegando no sábado começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se admiravam, dizendo: de onde ele vem? De onde ele vem essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhe dizia: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não pôde fazer ali obras maravilhosas. Ou seja, ele não pôde realizar ali milagres naquela situação.
cidade, na sua terra, na sua casa, na sua parentela. Por quê? Porque através da atitude daqueles homens em desonrar o Senhor. Entenda uma coisa, irmãos. Jesus era Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Então ele teria o poder para trazer cura, libertação, restauração naquela terra, com certeza, como fez em outras cidades. Todos os milagres foram realizados por Jesus, mas na sua terra, na sua parentela, não houve essa realização de milagres. Por quê? Porque não tinha honra. Porque não honraram o Mestre. Então ele foi desonrado em atitudes. O verso 29 de Lucas 4 diz assim: que levantando-se, o expulsaram da cidade e levaram até o cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ou seja, Jesus ele estava ensinando na sinagoga, e aqueles homens ali se sentiram confrontados pelo ensino, e eles tentaram matar a Jesus precipitando de um monte. Ou seja, Jesus ele foi desonrado através de atitude. Desonrado. Não somente através de atitude, mas também, irmãos, através de pensamentos. Lucas 4, 28 diz que todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Marcos 2, 6 vai dizer que estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: porque dizes assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Olha os pensamentos que haviam no coração desses homens. Atitudes, pensamentos e agora palavras. Marcos 2,7: porque dizes assim blasfemas? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Lucas 11,15 vai dizer: mas alguns deles diziam: ele expulsa os demônios por dedo de Beelzebul, príncipe dos demônios. Irmãos, observa aqui comigo que Jesus ele estava sendo desonrado através de atitude, pensamentos e palavras. Então, para o grego, irmãos, uma pessoa grega, esta palavra honra, ela tem um valor e um significado muito importante. Então, por que eu estou falando acerca disso, irmãos? Porque o texto vai nos ensinar que eu e você devemos honrar ao Senhor. Então, para que você possa ter a compreensão do texto, você tem que entender o que representa essa palavra honra. Honrar é valorizar. Honrar é ter como algo precioso. Então eu e você precisamos honrar ao Senhor. Tem que haver isso no meu coração, no seu coração. Honrar ao Senhor. Ter o desejo de honrar a Ele. Valorizá-lo. Amá-lo. Então quando eu e você, quem honra ao Senhor, por Ele é honrado. Então dê honra a quem pode dar honra. Ele, o Senhor, Ele pode dar honra. E aqui no verso de número 9 diz: honre ao Senhor com a tua fazenda, honre ao Senhor com toda a plenitude dos seus bens. Salomão ele nos ensina que devemos honrar ao Senhor com os nossos bens. Eu e você, nós somos mordomos de tudo aquilo que vem às nossas mãos. Eu e você devemos administrar tudo aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos para realizarmos. E eu e você devemos ser encontrados fiéis a Ele. Então administre tudo aquilo que o Senhor coloca em suas mãos para fazer. Faça com todo o seu coração. Sirva aos homens como se estivessem servindo a Deus. Seja fiel ao Senhor. Mas tome cuidado. Cuidado com aqueles que não honram a Deus e querem que você desonre a Deus para ser fiéis a eles. Esse aí, ó, chuta aquela laço. Bem, honre ao Senhor. Honre ao Senhor. Somente aqueles que confiam em Deus, somente aqueles que têm confiança em Deus, como nós podemos ver aqui no verso 5, confia no Senhor de todo o teu coração. Somente aqueles que temem a Deus, como está no verso de número 7, que nós devemos temer ao Senhor. Eu e você, irmãos, precisamos
honrar a Deus com a minha fazenda, com a sua fazenda, ou seja, com os nossos bens. Romanos 11:36 vai dizer que porque dele e por ele são todas as coisas. Todas as coisas, irmãos, é para mim. Tudo que eu tenho, tudo que nós temos, tudo que nós somos, é para ele. Tudo que eu e você adquirimos, tudo aquilo que eu e você conquistamos, é porque ele permite. É porque ele abençoa a minha vida, a sua casa, a sua família. E o que acontece, irmãos, eu e você precisamos honrar ao Senhor com os bens. E quando eu e você honramos ao Senhor, estamos evidenciando a generosidade que há nos nossos corações. E quando nós evidenciamos essa generosidade que há no nosso coração, irmãos, eu e você semeamos em uma terra frutífera e profética. Quando você honra a Deus, você semeia, por exemplo, em uma terra frutífera e profética. Acompanhe comigo 2 Reis, capítulo 4. Do verso 8 ao 10. Quando o profeta Eliseu ele vai a Sunem, ali na casa de uma mulher sunamita. Havia ali, o texto vai dizer que havia ali uma mulher rica. Uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão, e sucedeu que todas as vezes que ele passava ali, ele se dirigia a comer pão. Aí ela entra em um acordo com o seu marido. Todas as decisões, irmãos, aonde o homem ou o esposo vai construir, edificar alguma coisa, tem que haver um acordo. Olha só. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, ponhamos uma mesa, ponhamos uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. Irmãos, essa mulher aqui era uma mulher rica. Certamente a sua casa era uma casa abastada. Certamente deveria ter quartos na sua residência. Uma mulher rica não vai morar numa casinha pequenininha, só com 2 vãos, de maneira alguma. Então uma mulher rica, uma família rica deveria ter posses e condições, uma casa ampla. Mas ela faz algo diferente. Ela constrói algo novo. Ela semeou em uma terra frutífera e profética. E o que acontece, irmãos, aqui no verso 14 ao verso 17. Olha a recompensa da semeadura quando se honra uma terra frutífera. Então disse ele: que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho. E o seu marido já é adiantado de idade, é velho. Pelo que disse ele: chama, e chamando ela, se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás o filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E a Bíblia vai dizer que concebeu a mulher e deu à luz a um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida, que Eliseu lhe dissera. Quando eu e você, irmãos, caminhamos por um sentimento de honra, de generosidade, onde nós queremos honrar aqueles que estão sobre as nossas vidas, quando você honra ao Senhor, você por ele é honrado. Então honre ao Senhor. Honre ao Senhor. Amém? Amém. Honre ao Senhor. Quando eu e você, irmãos, colocamos os nossos bens, honramos a Deus com os nossos bens, porque honrar ao Senhor, nós podemos honrar ao Senhor com a nossa bicicleta, para sair para fazer um evangelismo, emprestar o irmão para ele fazer, ou emprestar um transporte, até mesmo para levar os irmãos para o encontro. Isso é honra. Você está honrando ao Senhor com seus bens.
Quando você abre a porta da sua casa, escuta, cristão, você que abre a porta da sua casa para realizar uma célula. Quando você abre a porta da sua casa para realizar uma célula, a Bíblia vai dizer, irmãos, que quando a arca do Senhor estava ali na casa de um homem chamado Obed-Edom, você vai ver que ali aquela arca ela passou 3 meses. E aquela casa ali, ela prosperou. 1 Crônicas 13, do verso 13 ao 14, e 2 Samuel, de capítulo 6, verso 11, fala a mesma história. E fica ali a arca do Senhor em casa de Obed-Edom 3 meses, e abençoou o Senhor e a toda a sua casa. Quando eu e você honramos ao Senhor com os nossos bens, seja ofertando algo em prol do reino, ou abrindo as nossas portas, a nossa casa, para receber a arca, receber uma célula, nós estamos honrando o Senhor com os nossos bens. E quando as vidas são salvas na nossa casa, e quando vidas são transformadas pela oportunidade de termos abertos o nosso lar para receber uma célula, certamente, queridos, a honra de Deus vai ser derramada sobre a sua geração, sobre a sua casa, sobre a sua família. Porque quem recebe a arca, recebe a providência. Quem recebe a arca, recebe a provisão. Quem recebe a presença, você é honrado por Deus também. Por quê? Você está honrando a Deus. Honrando a Deus com os seus bens. Honrando a Deus com o seu tempo. Honrando a Deus com o tempo onde o pai ou a mãe de casa vai ter que dispor do tempo para organizar, para fazer sala. Isso é dispendioso, irmãos. Ao longo dos anos, é amor pela obra, é honrar ao Senhor com seus bens. Certamente, Deus vai também liberar a bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Quando eu e você, irmãos, honramos ao Senhor com aquilo que nós temos, também nós seremos honrados por Ele. Amém? Amém, queridos? Amém. Aí no verso 9 diz assim: honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Que eu e você devemos honrar o Senhor com as primícias. E o que é primícias, irmãos? São as primeiras coisas, são os primeiros frutos colhidos, são os primeiros animais nascidos. E tudo que é primeiro deve pertencer ao Senhor. Tudo que é primícia deve ser direcionado ao Senhor. Primeiro tempo do meu dia, a quem é direcionado? Os primeiros minutos do meu dia, a quem é direcionado? Ou você faz logo uma conexão com o Wi-Fi? Em quem é direcionado os primeiros momentos do meu dia? Primícia, irmãos, é eu dedicar os primeiros frutos, os primeiros momentos. É eu e você termos em nosso coração, irmãos, um lugar de primazia para o Senhor. É eu dedicar o primeiro lugar. Coloque o Senhor em primeiro lugar no seu coração. Faça do Senhor a sua prioridade. Busque o reino de Deus em primeiro lugar, como está lá em Mateus 6:3. Quando você faz isso, querido, você está honrando a Deus e atraindo o favor dele para a sua vida. Olha o que a Bíblia fala em 1 Samuel capítulo 2, verso 30, a parte B. Diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei. Aquele que honra ao Senhor, ele honrará. Então, quando eu e você colocamos o Senhor em evidência nas nossas vidas, quando eu e você colocamos o Senhor em prioridade, em primícias, irmãos, quando eu e você
dedicamos isso, certamente você estará honrando ao Senhor com as primícias. É verdade que nós podemos honrar ao Senhor com as primícias de tudo aquilo que passa pelas nossas mãos? Sim. Como isso, pastor? Tem um amigo meu, inclusive ele até ministrou aqui para os homens ano passado, que isso é algo que está no coração dele, irmãos. É as primícias que ele tira para o Senhor. Enquanto ele não tira o dízimo, a oferta, ele não compra um bombom. Enquanto ele não separa aquilo que é do Senhor, ele não gasta o dinheiro. Somente quando ele envia aquilo que é do Senhor para a casa do Senhor. Então cada um tem uma maneira de se portar diante disso. Mas o interessante notar, irmãos, é que eu e você nós podemos ver que o Senhor, ele se agradou da oferta de Abel. Você se lembra do texto? Gênesis 4, verso 4 ao 5, que vai dizer assim: e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não se atentou. Irmãos, Abel ele trouxe as primícias para o Senhor. A questão, irmãos, é que Abel ele colocou no seu coração o propósito de honrar a Deus com as primícias, os animais. Ele priorizou ao Senhor. Entenda uma coisa, a questão aqui não é a quantidade da oferta. A questão não é o quanto você vai ofertar, mas, irmãos, é a prioridade no seu coração que gera a qualidade na oferta. Você lembra-se ali da história daquela viúva pobre? Lucas capítulo 21, aonde o texto vai dizer que, e olhando ele viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro, e viu também uma pobre viúva. Ela lançou o quê? Poucas moedas. Mas aquelas moedas ali representavam tudo o que ela tinha. Enquanto os ricos lançavam daquilo que lhes sobrava. Irmãos, não é a quantidade, mas é a prioridade no seu coração de honrar ao Senhor. E quanto a esse desejo no coração de honrar ao Senhor, quanto ao desejo de entregar ao Senhor aquilo que é dele de competência, nós estamos honrando ao Senhor. Então honre ao Senhor, não somente com os seus bens, não honre ao Senhor somente com as suas riquezas, mas honre ao Senhor com o seu tempo, honre ao Senhor com a sua vida, honre ao Senhor diariamente 2 horas, irmãos, e 40 minutos da presença. Amém, Clécio? Quantas horas tem um dia? 10%, irmãos, completo. 2 horas e 40 minutos, né? Já pensou? Eu e você mensalmente trazemos aqui como fidelidade 10% daquilo que passa pelas nossas mãos. Mas você dá 10% do seu dia para o Senhor. Qual é a primícia que nós estamos separando para o Senhor? O que é que eu e você temos dedicado ao Senhor? Qual é a prioridade do nosso coração de honrar ao Senhor? Não é somente a quantidade, mas a qualidade. Estamos priorizando ao Senhor, irmãos? Reflita comigo, estamos priorizando? Estamos priorizando o seu reino? Estamos priorizando a eternidade? Estamos priorizando, querido, a sua presença? Estamos priorizando? Estamos priorizando o servir na casa do Senhor? Estamos priorizando
a casa de Deus, estamos priorizando? Ou estamos priorizando as riquezas desse mundo? O que é que nós estamos priorizando? Olha aqui Mateus capítulo 6, verso 19, diz assim, olha: não ajunteis tesouro na terra, aonde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros aonde? No céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Qual é o vosso tesouro? Qual é o vosso tesouro? O que estamos priorizando? O que estamos dedicando o nosso tempo? Existe uma eternidade que nos espera. Prioriza a presença. O que estamos priorizando? Aonde está o seu coração? Aonde está o seu coração? O seu coração está focado em priorizar? O seu coração está dedicado em honrar? Aonde está a dedicação do nosso coração? Verso 10 diz assim: e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão conosco os teus lagares. Honrar ao Senhor, irmãos, sabe o que eu aprendo aqui nesse verso 10? Que honrar ao Senhor libera o transbordar de suas bênçãos abundantemente para com as nossas vidas. Quando eu e você honramos ao Senhor, e honrar ao Senhor, irmãos, não é simplesmente somente trazer o seu dízimo, a sua oferta na casa dos tesouros, não. Mas é ao longo de todos os conselhos, da dedicação da palavra, da obediência, do guardar a lei no coração, de colocar em evidência todos os conselhos que o Pai traz para a minha vida e para a sua vida. Honrar ao Senhor está atrelado tudo aquilo também que está lá em Mateus 6,33. Buscai primeiramente o reino de Deus, a tua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando há prioridade, quando há propósito, há recompensa. E quando você vai ver o contexto de Mateus 6, você vai ver que aquilo que antecede o verso 3 será uma recompensa que você há de receber. Então, quando eu e você honramos ao Senhor, quando eu e você colocamos no nosso coração a prioridade, certamente, irmão, nós também seremos honrados por Deus. Mas muitas vezes a pessoa quer ser honrada por Deus. Não, eu entreguei a oferta, entreguei o dízimo, entreguei a semeadura, a primícia, mas está em pecado, está em desordem, está desalinhado conjugalmente, está todo torto. Aí muitas vezes quer ser abençoado. Querido, é um conjunto. É um conjunto. Tem que haver uma afinação da mesma forma que a bateria tem que entrar no tempo certo, o baixo tem que ter, sabe, a frequência correta, o violão estar afinado, as vozes estarem equalizadas, tudo faz parte de uma melodia. Então a minha vida e a sua vida tem que estar alinhada com o Senhor, para que eu e você possamos desfrutar do transbordar. Quando entregamos a Deus as primícias de toda a nossa renda, irmãos, Ele mesmo multiplicará sementes. 2 Coríntios 9:10 vai dizer: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira. É o Senhor, irmãos, que traz o multiplicar sobre a minha vida e sobre a sua vida. Quando eu e você honramos ao Senhor, quando eu e você somos fiéis ao Senhor, nós precisamos também estar alinhados.
E o que acontece, irmãos, muitas vezes tem semeaduras, sementes que são lançadas, muitas vezes sementes que são para comer, e às vezes é feita uma semeadura. E quando você semeia uma semente em uma terra qual não é sua, e é uma semente para comer, é onde você consegue desfrutar do transbordo. Gênesis capítulo de número 26, irmãos, do verso 1 ao 6, a Bíblia vai dizer que havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. O que acontece é que Isaac, ele queria descer ao Egito, e o Senhor disse para ele: olha, e apareceu o Senhor e disse: não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nessa terra, e serei contigo e abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas as terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. A Bíblia vai dizer, irmãos, do verso 12 ao verso 13 desse mesmo capítulo, que semeou Isaac naquela terra, naquela mesma terra ele colheu, naquele mesmo ano ele colheu 100 medidas. Por quê? Porque o Senhor o abençoava. Quando eu e você, irmãos, ouvimos a voz de Deus e caminhamos em obediência à sua palavra, nós desfrutamos do transbordar, nós desfrutamos da honra de Deus sendo derramada nas nossas vidas. Então honre ao Senhor, priorize ao Senhor, valorize ao Senhor, tenha o Senhor como algo precioso no seu coração. Quando eu e você, irmãos, honramos ao Senhor com todos os nossos bens, Ele enche fartamente os nossos celeiros, transborda os nossos celeiros. Você lembra de José, irmãos, quando estava no Egito? A Bíblia vai dizer que José, no capítulo 39, verso 2, que o Senhor estava com José. A Bíblia vai dizer no verso 9 que José honrou a Deus, ele temia a Deus. Você vai ver no verso de número 21 que José, apesar de estar ali no cárcere, o Senhor usou de graça, sabe, de bondade, e aquele homem ali, José, ele caiu na graça do carcereiro. O interessante é que quando ele se apresenta diante de Faraó, ele traz uma direção acerca daquilo que precisaria realizar para que o povo não viesse a padecer e passar necessidade diante do sonho que Faraó teve. Ele trouxe o discernimento acerca de 7 anos de fartura e 7 anos de seca. E o que acontece, irmãos? Pelo fato de o Senhor estar com José, apesar de José honrar o Senhor também honrou tudo aquilo que passava por suas mãos. O interessante é que José não somente alimentou o Egito, mas alimentou as nações. Quando eu e você somos fiéis ao Senhor, aquilo que passa pelas nossas mãos serve para abençoar o nosso lar, mas também para abençoar aqueles que possam chegar ao nosso alcance. Olha o que a Bíblia diz, irmãos. Gênesis 41, verso 46 ao 49 vai dizer: e José, da idade de 30 anos, quando esteve diante da face de Faraó, e saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito, e a terra produziu 7 anos de fartura, mãos cheias, e ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo na cidade o mantimento do campo que estava ao redor da casa de cada cidade. Assim agitou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia mais de que liberação. Olha só, irmãos, a providência, a provisão sobre a vida daquele que honra Deus, daquele que é temente ao Senhor, daquele que se move por uma palavra, daquele que se movimenta por um propósito. Aí no verso de número 53 ao 57, então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito, e havia fome em todas as terras. Não era só no Egito, em todas as terras.
Mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: ide a José, o que ele vos disser fazer. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo o que havia de mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vizinhas do Egito vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Quando eu e você honramos ao Senhor, quando eu e você valorizamos a presença, quando eu e você honramos a Deus, a provisão que há de vir sobre as nossas vidas não vai somente alimentar os nossos, mas aqueles que houverem necessidade. Semeie em uma terra, querido, a qual não é sua, porque você vai também poder desfrutar do transbordar de Deus. Agora, quando eu e você honramos ao Senhor com as primícias, nós vivemos o transbordar. O transbordar. E se encherão os seus celeiros abundantemente, vai ter abundância. Vai ter abundância para se alimentar, para abençoar. Mas quando eu e você honramos a Deus com as nossas primícias, haverá um transbordar. Porque viver o transbordar abundante da provisão em sua casa. Você quer viver o transbordar abundante da provisão em sua casa, irmãos? Meu Deus. Eu quero. Eu quero viver. Vou perguntar de novo, né? Você quer viver o transbordar abundante da provisão de Deus em sua casa? Amém. 1 Reis, capítulo 17, verso 13 ao 14, vai dizer que Elias, ele se aproxima diante de uma mulher, e uma mulher viúva. Esse texto ele está em 1 Reis, capítulo 17, logo depois de Elias se apresentar a Acabe, ele vai para o Querite, e aí o Senhor o direciona a uma viúva. E aí nessa casa, nessa viúva, Elias diz: olha, não temas. Ele está cheio diante dela, uma viúva lá em Sarepta. E aí ele está cheio diante dela e diz: não temas, vai fazer conforme a tua palavra. Porém, faze primeiro para mim um bolo pequeno e traz para fora, depois para ti e para o teu filho. O Senhor tinha dito a Elias que esta viúva iria alimentá-lo. O Senhor disse a Elias que essa viúva iria sustentá-lo no tempo de seca. E aí ele chega na casa dessa viúva, e essa viúva só tinha um pouco de azeite na botija, só tinha um pouco de farinha, estava em busca de alguns cavacos para preparar o alimento para ela e seu filho. E aí o que Elias diz? Ei, não temas, confia em Deus, não temas, honra ao Senhor, não temas, vai fazer conforme a tua palavra, porém, faze disso primeiro, primícias, prioridade, valorização, honra primeiro o ambiente profético quando está inserido, semeia uma terra frutífera, semeia uma terra profética. Vai lá e fazes para mim um bolo pequeno e traz-me para fora. Depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até que o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. A recompensa, irmãos, é quando eu e você priorizamos ao Senhor. A recompensa vem quando eu e você priorizamos ao Senhor. E eu e você
desfrutamos um transbordar. Verso 15 e 16 diz assim, olha, e foi ela que fez conforme a palavra de Elias. Aqui você entende que o profeta libera uma palavra acerca da prioridade, acerca da primícia, acerca de honrar. E aqui esta mulher se movimenta pela palavra de Elias, uma atitude de fé. E o texto vai dizer que assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Na panela a farinha não se acabou, e na botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Quem honra ao Senhor, por ele é honrado. Quando eu e você colocamos o Senhor como prioridade, quando eu e você colocamos no nosso coração a valorização, irmãos, de honrar ao Senhor, certamente, quando nós caminhamos em obediência, tendo uma vida de dedicação à palavra, quando eu e você buscamos o entendimento, sabe, buscamos o conhecer, para que nós possamos cair na graça do olhar de Deus, nós iremos desfrutar de um abundante transbordar nas nossas vidas. Mas para que isso aconteça, caminhe pela palavra, se dedique à palavra, tenha vida de dedicação à presença do Senhor. Porque essa vida abundante, irmãos, onde eu e você almejamos viver, onde eu e você desejamos desfrutar, ela precisa ser cultivada todos os dias. Ela precisa ser semeada todos os dias. Ela precisa ser plantada todos os dias no nosso relacionamento íntimo, particular com o Senhor, com o Espírito Santo. Porque à medida que eu busco, à medida que eu me esforço, à medida que eu me dedico, à medida que a gratidão no meu coração pela presença, à medida que eu e você nos colocamos em obediência aos princípios da palavra, eu e você desfrutamos, irmãos, da abundância. Uma vida abundante, querido, não é somente as riquezas que a terra pode nos proporcionar, mas é um caminho a ser percorrido por toda a eternidade. É desfrutar da comunhão, é desfrutar do relacionamento, é desfrutar da intimidade com o Espírito Santo. A honra é a chave ou a porta essencial para que eu e você possamos receber o manifestar do céu nas nossas vidas. Quando você honra a Deus, você desfruta daquilo que o céu tem para liberar sobre a sua vida. Quando nós honramos ao Senhor, quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar, certamente nós desfrutamos daquilo que Deus tem reservado para nós. A honra, ela é doadora, a honra, ela é reconhecedora, a honra, ela é grata, sempre procurando fazer o bem aos outros. Honre ao Senhor. E a pessoa que honra, ela é sábia. A pessoa que honra, ela é instruída. A pessoa que honra, ela é aprovada na humildade. Então honre ao Senhor. Seja fiel ao seu Deus. Valorize ao seu Deus. Ame ao seu Deus acima de qualquer coisa. Honrar ao Senhor, irmãos, é amar estar na presença. Honrar ao Senhor é priorizar. É priorizar um relacionamento de intimidade. Honrar ao Senhor é priorizar aquilo que eu e você desejamos fazer para que o reino de Deus expanda, venha expandir, venha crescer, venha avançar. Então honre ao Senhor com os seus bens, com as suas fazendas, com as suas riquezas, com tudo aquilo que você tem. Honre ao Senhor. Honre ao Senhor dentro das suas possibilidades. Certamente haverá transbordar quando você priorizar, como colocar como prioridade. Não vai faltar, pelo contrário, não vai faltar farinha.
rainha e nem vai faltar azeite. Quando? Quando eu e você priorizarmos o ambiente profético, como nós estamos. Amém? Tem uma salva de palmas ao Senhor.